Primeiro, não há crime absolutamente algum em pegar um megafone e ir na frente da casa de um político para falar que ele é ladrão. Mas talvez pior do que isso, logo em seguida a Polícia Federal fotografa o carro da mulher e vai na casa dela para coagir a mulher a prestar depoimento. Mas foi a mando de quem? Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Quando uma sociedade chega ao ponto de ter um julgamento como esse do Marco Civil da Internet, sem sequer saber qual vai ser o resultado, se os ministros do STF vão votar pela censura ou não, e vários deles já tendo votado pela censura, é o que eu digo, é um problema civilizacional. Algo muito pior já tomou conta do imaginário popular da sociedade. Tem um jurista alemão chamado Friedrich Savini. Sei lá como é que se diz o nome dele em alemão. Savini deveria ser francês, né? Mas ele é alemão. E ele tem uma teoria muito interessante. Ele chama de Volksgeist, né? Volksgeist é alemão para o espírito do povo. Né? Volkswagen era o carro do povo. E Volksgeist é o espírito do povo. E ele defende que o espírito do povo é anterior e superior ao Estado. E que é desse espírito que brota, dentre outras coisas, o direito. Ou seja, a lei... E toda a ideia por trás da lei comum é basicamente essa, mas a lei é o reflexo do espírito do povo. Em qual sentido a gente pode dizer que se o Supremo Tribunal Federal está disposto a adotar essa linha de pensamento de que a censura prévia é aceitável, é porque esse pensamento já está na sociedade há muito tempo. É um pouco parecido também com o que eu falo da doutrina Breitbart, que a política está rio abaixo da cultura. Ou seja, se algo chegou na política, é porque ele foi aceito pelo primeiro e assimilado pela cultura popular. E por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que uma boa parte da população brasileira abraça a ideia da censura a depender de contra quem for. Eu volto a dizer, seja sincero, examine o seu coração. Se eu tivesse hoje a opção de censurar a Globo e todos os seus programas, sem ser punido por isso, bloquear a conta da Daniela Lima, da Mônica Bergamo, você faria? Responda aqui no chat para mim, do fundo do seu coração. Fala, seja honesto. Você faria? Porque é aí que mora o grande problema. Se isso é debatível entre a direita, e a gente encontra na direita quem apoie, entre a esquerda isso obviamente se torna um princípio indiscutível. Por isso que a gente vê notícias como essas daqui, que nem repercutem como deveriam. Afinal, grande parte das pessoas não vê o problema por trás dela. Olha a notícia do Metrópolis. Bota o vídeo aqui, Bruno, pra gente, por favor. Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, pediu para a Polícia Federal investigar uma mulher que chamou o presidente Lula de ladrão com um megafone. O caso aconteceu no dia 8 de abril. Polícia Federal investigando uma mulher que chamou o Lula de ladrão, um cara que foi condenado por 3 instâncias e descondenado por um procedimento mal feito do Sérgio Moro e do pessoal da Lava Jato. Essa mulher resolveu chamar de ladrão e a Polícia Federal vai ouvi-la. Frente à casa do petista, em Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Na ocasião, a mulher passou de carro nos arredores da casa do presidente e utilizou o aparelho para gritar "Lula ladrão", o que teria sido ouvido por todos ao redor. Os agentes da PF fizeram registros do carro e, após a saída do comboio presidencial, foram até a casa da mulher para colher um depoimento. A Polícia Federal foi na casa da mulher colher um depoimento do que ela falou, meu irmão. Caraca, se você não reconhece que você está debaixo do estado policial, eu não sei o que é. Imagina se fosse o Bolsonaro, aquele que diziam que ia dar um golpe, que ia se tornar o sumo ditador do Brasil. Que linha do tempo louca! Se você voltasse para o Brasil de 2018 e dissesse que isso ia acontecer,
eu diria para você que era impossível. Talvez o Olavo de Carvalho dissesse que era possível. Eu diria que era impossível. Aliás, o Olavo já dizia que era possível, dizia que ia acontecer. Hashtag Olavo tem razão. Acho que agora a hashtag tem que ser Olavo tinha razão, não sei. Ela teria prestado depoimento de forma espontânea, apresentando-se como dona de casa. Super espontânea. A Polícia Federal bate na porta da sua casa. É uma coisa pouco intimidadora. E dizendo que não achou que sua atitude fosse dar problema. No dia... Tadinha, a mulher achou que tinha liberdade de expressão no Brasil. Deve ser uma dessas pessoas que acompanhava o Paulo Figueiredo Show, mas aí resolveu que depois de 2022 ficou muito chateada com a política e nem acompanha mais. 3 de junho, Ricardo Lewandowski enviou um ofício à PF requisitando a abertura de um inquérito para apurar o caso. Procurada, a PF afirmou que não tem detalhes sobre eventuais investigações que estão em andamento. A dona de casa pode ser enquadrada em crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria. As penas variam de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Quando direcionados a autoridades, como o presidente da República, presidentes das casas legislativas ou do Supremo Tribunal Federal, a pena aumenta para de 1 a 4 anos de reclusão, conforme determina a lei. Para mais informações sobre o caso, acesse metrópolis.com. Pelo amor de Deus, eu peço a você. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Você que está me assistindo, que não perca a sua capacidade de indignação. Fique indi.gnado. Essa é uma notícia muito mais grave do que o Metrópolis fez parecer. Primeiro, não há crime absolutamente algum em pegar um megafone e ir na frente da casa de um político para falar que ele é ladrão. Mas talvez pior do que isso, logo em seguida a Polícia Federal fotografa o carro da mulher e vai na casa dela para coagir a mulher a prestar depoimento. Mas foi a mando de quem? Quem é que mandou a Polícia Federal na casa da mulher para intimidá-la? Para fazer com que ela, sob pressão de ter a Polícia Federal na sua porta, prestasse um depoimento espontâneo. Meu filho, isso é a definição de jagunço. O Lula pode mandar um jagunço ir na porta da sua casa e eles vão. Esse ladrão, 10 vezes ladrão do INSS, esse ladrão pode subir no palanque e chamar o Eduardo Bolsonaro de terrorista. Mas uma assim, olha que puta que pariu. Não tem como não falar palavrão, cara. Não tem como. Você não pode achar isso normal. O cara vai num evento e chama um deputado de terrorista. Isso não é calúnia, é normal. Tranquilo. E de fato, discurso político. O Eduardo podia processar o Lula, sei lá. Mas ele pode fazer isso. O que o Eduardo fez? Tem condenação de terrorismo? Tem investigação de terrorismo? Não tem nada. Mas não pode. Ele pode. Agora, uma mulher, público, o cara que é o servidor público número 1, que é o presidente da República, a mulher não pode chamar de ladrão o cara que foi 3 vezes condenado por ser ladrão. E não foi descondenado por não ser ladrão. Ele foi descondenado porque os cupincha que ele colocaram lá foram corrigir uma falha daquele lambão, daquele Sérgio Moro. Se aproveitaram de uma falha de processual. Mas não mudou o objeto do fato do cara continuar sendo ladrão. Mudou, a fala foi processual, não material. Sabe onde é que isso acontece? No Morro do Rio. No Morro do Rio. Você não pode falar mal do dono do morro. Não pode. Parece um cara de fuzil na tua porta. A mulher não era investigada, não cometeu crime, não teve flagrante, e mesmo assim, os jagunços criminosos da Polícia Federal, no mesmo dia, estavam batendo na porta dela. Qual é a razão legal para isso? Mama, fiquem tranquilos, os agentes da Polícia Federal cumpriram ordens, estavam apenas cumprindo ordem. Da Gestapo do Alexandre, da Gestapo do Lula.
porra, é por isso que eu faço questão de levantar o nome de todos vocês. Eu não sei se eu vou conseguir punir todos vocês, mas eu gostaria muito. E como se não tivesse ouvido ilegalidade suficiente, anteontem o Lewandowski determinou que a Polícia Federal abrisse um inquérito para investigar a mulher. Possível crime contra a honra, pelo amor de Deus. E eu repito, a Polícia Federal foi lá intimidar a mulher antes da investigação começar. Os capangas, milicianos. Aliás, miliciano não. Miliciano talvez seja mais nobre. Porque o miliciano, ele pelo menos é aberto, dizendo que ele não está no cumprimento da lei. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.